Buenas! Nessa sessão, a gente vai começar uma série sobre programação em R. É uma linguagem de programação que está cada vez mais popular e mais famosa e utilizada, principalmente porque ela é focada em dados. Então, como a gente, no dia de hoje, está sempre manipulando, trabalhando, desenvolvendo estudos, com dados, aliás, ciência de dados não é, nem diria mais que é o futuro, é o presente. R está ficando cada vez mais popular, assim como Python. Python também tem muitos pacotes de funções para trabalhar com dados. A gente vai discutir mais o que são pacotes, e o que são funções, e o que são pacotes de funções. Então, calma lá. Tanto que tem uma sinergia muito grande entre R e Python. Inclusive, no ambiente de desenvolvimento que a gente vai trabalhar, que é o RStudio, ele permite tanto programar com R como com Python. Embora ele seja projetado mais para trabalhar com R, pode trabalhar e brincar à vontade com Python lá também. Mas também vamos desenvolver isso daí. Eu vou começar nessa sessão falando ali do basicão. Então a gente vai ver justamente, olha, aonde é que eu encontro o R, ou como que eu baixo ele. Depois a instalação é fácil, é só clicar e mandar instalar e vai aceitando lá o que está pedindo, a recomendação, vamos dizer, as recomendações básicas, a instalação básica. Depois, com o tempo, vocês vão incrementando a sua instalação. E depois vou mostrar alguns sites que são como referência. Sempre que a gente vai programar, a gente precisa ter algum site assim, puxa, como é que faz isso, como faz aquilo, e ali tem algum site de referência, e olhar o ambiente mesmo do RStudio e começar a brincar um pouco, e claro, nas outras sessões a gente vai trabalhar mais com isso. Então vamos lá, vou aqui pro Chrome. E agora vocês estão vendo o site do R Project, ou R Project. Nesse site aqui, então a gente está vendo a versão mais atual, essa aqui, a 4.0.5, que foi recentemente liberada aqui. Estamos gravando o vídeo dia 2 de abril de 2021, foi liberado agora dia 31 de março. E agora sim, para fazer o download, ele já tem os links aqui, vocês podem ver. E tem aqui o CRAM, ou CRAM. Que é o CRAM? É justamente o lugar onde você pode fazer o download, tem os vários links onde você pode fazer o download do R. Vamos entender o seguinte, para a gente rodar o R, a gente precisa toda uma plataforma, que é isso que a gente vai baixar. Para trabalhar com R, aí tem um ambiente de desenvolvimento, que a gente já vai detalhar mais, é preferível. Até porque o R ele tem ali a linguagem, tá certo? Então você vai lá, coloca o programa e manda rodar, mas não tem, vamos dizer, ele não é muito elaborado. Então, o ambiente de desenvolvimento facilita a edição do programa, ou seja, digitar lá tudo que a gente quer fazer, as ordens que a gente quer dar para o computador. Afinal, programar é dar ordens para o computador. E além disso, checar erros, visualizar resultados. No caso do RStudio, a gente pode até mandar coisas direto, já publicar diretos na internet. Mas vamos lá, começando devagar aqui. Então, primeira coisa, vamos fazer o download, tá? Aí vocês tem aqui um Chrome Mirror, que vocês clicam aqui do lado, e aí vocês têm várias alternativas aqui por país para fazer download. Se não quiser aqui, você pode entrar no Google, eu já fiz aqui, e aí se digita rcram download, e aí você pode colocar, por exemplo, para o ambiente que você está trabalhando, para o Windows, para o Apple, para o Linux e tal, e você já vê aqui e clica. Só que aí sempre de olho, procura aqui, ver que o início do endereço começa cram.rproject, para não ter erro de clicar num lugar assim, cair num outro site maligno. Eu cliquei e já entrou aqui nessa página aqui da instalação para o Windows. E aí, normalmente, o que você vai escolher? Que você está começando agora, nunca instalou, clica aqui, install R, install R
for the first time, tá ok? Então você clica ali e aí ele vai dar todos os passos aqui, ó, já tá dando, ó, download R for 4.0.5 for Windows, e aí vai checando, ele vai perguntando, na maioria das vezes só vai dando yes, isso vai funcionar, é instalação super tranquila. Muito bom. Aí vem o seguinte, para usar o R, assim, ele não é assim tão amigável, e para isso a gente precisa de um IDE, o IDE. O que é um IDE? Então, clicando aqui, ó, o IDE é um Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Que é isso? É nada mais, nada menos que vamos dizer, é um aplicativo, um software que ele vai facilitar a programação. Então, eu recomendo sempre, e os programadores usam um IDE, afinal fazendo a raça ali, raiz. Aliás, nem na época de raiz, assim, você faz assim, então você precisa de alguma coisa que vai te ajudar a programar. E essa coisa é o IDE. Muito bem, então esse IDE ele vai ter um editor para você digitar ali, assim como se fosse um Word ou similar, que você vai digitar lá o programa, você vai poder rodar o programa ali mesmo para fazer seus testes, ele vai te ajudar em fazer as instalações dos pacotes, por exemplo, auxiliares, para que, por exemplo, eu quero fazer um gráfico especial que tem um pacote, ele vai te ajudar a fazer isso daí. A ideia grande é te facilitar a vida, como a gente vai ver. E o IDE que é mais usado, e eu recomendo pro R, é o RStudio. Então, digita lá no Google RStudio Download e já tem a rstudio.com. Clica lá. Então, eu já cliquei aqui, ó, e vai vir para essa tela. Quem quiser visita mais o site e tal, pode escolher versões e tal, pode pegar a versão free. Para a maioria dos usuários, a versão free atende tranquilamente. Para quem vai fazer alguma coisa mais profissional, vai trabalhar em rede, vai fazer algumas aplicações realmente assim, olha, são coisas mais pesadas, profissionais, como o próprio nome diz, aí já pode pensar na versão Pro. Mas calma lá, não vai comprando nada antes de sair usando, então baixa a versão grátis aqui, que ela já quebra um galhão, tá? E outros sites que eu vou mostrar agora, eles são muito mais para auxiliar você na hora que você está, assim, principalmente para aqueles que estão começando, ou mesmo aqueles que já conhecem, mas assim, ó, puxa, não lembro muito bem a sintaxe, como faz alguma coisa. Então, eu gosto desse site aqui, o w3school.com. Está sempre bem atualizadinho, e o legal dele é o seguinte, olha, seja qual for o ambiente aqui de internet e tal, ele já tem aqui linguagens, então HTML, JavaScript, assim por diante, inclusive com R. Então você clica aqui, o Learn R, e já tem um tutorialzinho. Se você não, e você pode pegar ele fazer aqui o programinha e testar na hora, tem os exemplos aqui e tal. E se você não sabe, por exemplo, não está muito bem com o inglês aqui, você tem o globinho aqui, ó. Ele já faz a tradução, escolhe o idioma, coloca aqui, ó, português. Então pronto, já converteu aqui tudo para o português e tá bonitinho, é um português bem razoável aqui. Podem usar aí tranquilamente. Muito bom. E todo programador vai ter dúvidas. Então, vai ter dúvidas, vai ter erro. Na hora que... Então, entenda o seguinte, você, quando vai programar, você não vai acertar de primeira. Para as dúvidas, eu gosto muito e não sou eu o único, do Stack Overflow. Então, sou fã dos caras. Tem o Stack Overflow em português. Eu não uso muito, eu prefiro usar a versão em inglês. E eu uso a versão em inglês pelo seguinte, vamos dizer, o site em inglês é o mais usado no mundo para tirar dúvidas. Então, coloca a sua dúvida em inglês e tem ali milhões de explicações. Mas quem não se dá bem com o inglês também pode usar o Stack Overflow em português. Então, ou em inglês,
Tá, versão stackoverflow.com. Então tá aqui, digita a sua dúvida e começa a trabalhar. Esse é o site, assim, eu não sei como fazer isso. Olha, eu estou fazendo alguma coisa e não está funcionando. Vai para o Stack Overflow que ele vai resolver o seu problema, tanto em português quanto em inglês. O inglês é o mais completo de todos. Muito bom. Depois que você pegou, fez o download do R, instalou. Depois você pegou, fez o download do RStudio e instalou, você está pronto para trabalhar. Então, vamos lá. Vou agora para o RStudio. Pronto. Já entrei aqui no RStudio e vamos falar um pouco aqui do ambiente. Vocês estão me vendo aqui? Tem 4 grupos de janelas básicas. Você pode diminuir, em cada canto aqui, vocês vão ver, ó, tem 2 barrinhas aqui, se vocês quiserem maximizar ou minimizar cada janelinha. Então, das 4 janelinhas aqui, pode minimizar e maximizar à vontade. Quando vocês passam o cursor entre uma janela e outra, então, por exemplo, da janela de baixo aqui, pode pegar e subir, pode descer à vontade. Então, isso a gente faz muito. Por exemplo, nessa janela aqui do canto inferior direito, o que vocês estão vendo é justamente tá ali escrito as abas Files, Plots, Packages, Help e assim por diante. Então, muitas vezes, por exemplo, no Files eu tenho aqui o diretório. Então, eu posso criar diretório, apagar, posso ver aqui meus arquivos. Então, por exemplo, ó, arquivo da função R em Black-Scholes, a gente vai ver isso daí. Testes econométricos, teste ADF, e aí vai. Então, aqui é o diretório, você pode ir trabalhando com ele. O plots é para ver os gráficos, é o resultado dos gráficos, então eu posso rodar um gráfico e vejo o resultado do plot aqui. O packages tem os pacotes de funções, e isso é uma coisa muito legal no R. O negócio é o seguinte, no R e no Python também, tá? Você tem muitos packages ou libraries. Packages ou libraries são conjuntos de funções. O que é uma função? Função é alguma coisa que a gente tem na programação que é uma repetição já de um código, de um programa. É um pedacinho, um programinha pequeno, tá? Só que é uma coisa que você faz sempre. Então, tem uma função que calcula a média, tem uma função que faz um gráfico de barras, tem uma função que calcula uma medida de desempenho, por exemplo, um índice de Sharp. Então, você tem centenas de pacotes, para não falar milhares de pacotes, de funções e pacotes especializados. Então, por exemplo, tem um pacote, por exemplo, chamado Performance Analytics. Esse pacote tem uma série de funções para fazer a análise de desempenho de investimentos, fundos. Então, por exemplo, sempre que eu tenho que fazer uma análise de um fundo de investimento, por exemplo, eu pego aquelas funções desse pacote. Esse pacote eu já deixei aqui instalado, e ele vai fazer a consulta. Então, vou mostrar para vocês, ó, descendo aqui. Tem Performance Analytics aqui. Então, olha aqui, ó. Tem toda. Esse daqui é um exemplo. Tem outro pacote aqui, ó, Portfolio Analytics, para fazer análise e otimização de carteiras. Então, antes muitas vezes de vocês quebrarem a cabeça e pensarem, eu vou programar uma função, alguma coisa para calcular algo. A minha recomendação é pesquisa na internet ou no site do Projeto R, ou no CRAN, em algum lugar assim, e digita lá, função tal em R. Provavelmente você vai topar com algum pacote que já está isso pronto. E aí é só carregar esse pacote aqui, que é algo muito fácil, tá ok? Depois eu vou mostrar isso daí como faz. Mas, e aí é legal, porque aí os seus programas ficam muito simples e você não gasta tempo partindo do zero para coisas que já estão prontas.
Então, nessa abinha eu já estou vendo os pacotes que são instalados. O help ajuda, então, se não lembra alguma coisa, entra aqui no help. E o viewer, muitas vezes, para você fazer alguma coisa, que tem interação ou quer ver a execução de algum programa. Aliás, para ver execução de programa, eu tenho aqui a console. Então, a console, que é essa janela aqui de baixo, que eu estou marcando aqui, é aqui no lado inferior esquerdo, para quem está olhando a tela. O que acontece? Na console é onde eu interajo diretamente. Então, estou rodando um programa em R, eu estou rodando, na verdade, quando eu rodo ele programa, ele vai estar rodando aqui na minha console, tá ok? Eu posso já dar comandos aqui diretamente. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, view df. Então, quando já não funcionou. Espera aí, é maiúscula. View df. Pronto, agora sim. Ufa. O que faz o view df? Primeiro, o view com letra maiúscula. Aliás, essa é uma coisa importante. R é chamada case sensitive, ou seja, é uma linguagem que vamos dizer, é sensível ao tamanho da letra. Se ela o que é o tamanho da case? Se ela é maiúscula ou minúscula. Então, por exemplo, eu escrevi view com V em minúscula, ele não entende, ele fala, não conheço essa função. O view é uma função que mostra, por exemplo, um dado que eu tenho. Então, eu tenho um conjunto de dados chamado df, que vocês podem ver aqui, ó. Estou apontando ali para o lado, lá no alto, data, na janela superior direita, tem ali, ó, environment, que é o ambiente, e tem ali data, que são as minhas variáveis. Então, tem a variável ali df, que tem 412 observações em 7 variáveis, que é aí o que vocês conseguem ver aqui, ó. Então, ó, tem as minhas variáveis ticker, coluna, p-value e assim por diante. Então, o que faz o view? Só que o view é com letra V maiúscula. Então, quando eu escrevi em minúscula, ele não entendeu. Mas quando eu escrevi o V maiúscula e o resto minúscula, aí ele entende. É case sensitive. Ele é sensível à letra maiúscula ou minúscula. Então, V maiúsculo e V minúsculo, para ele, são coisas totalmente diferentes, tá? Então, outra coisa, então, na console eu já vou dando comandos ali, tá certo? E eu já posso executar as coisas diretamente. Então, muitas vezes eu quero, em vez de digitar direto o código, deixa eu testar aquilo ali, tá? Então, eu vou testar aqui, vou criar uma variável, x é igual a 6, e dou Enter aqui. Inclusive, vocês vão ver aqui do lado, a variável x, e vão ver que tem ali o valor 6 nela. E agora eu vou escrever, y é igual a x mais 4. Pronto. E aí vocês estão vendo aqui, deixa eu mudar aqui. Aí, vocês estão vendo a variável y, que tem o valor 10. Por que o valor 10? Que é o x, que está com o valor 6, mais 4. Então, na própria console, eu já estou dando comandos ali, ele já está executando. Outra coisa, a linguagem R, eu não preciso declarar as variáveis. Em algumas linguagens, eu tenho que declarar a variável. O que é declarar a variável? Eu tenho que dizer qual que é o tipo dela antes de usar. Então, eu tenho que dizer, em algumas linguagens, eu tenho que declarar, eu tenho que dizer qual que é o tipo da variável antes de começar a usá-la. A linguagem R, e o Python também é assim, não precisa declarar. É bom para o programador preguiçoso isso. Então, o que acontece? Eu não declaro, não preciso colocar nada. Só posso começar usando. Eu dou algum valor para ela, foi o que eu fiz. Coloquei o número 6 no x, x igual a 6, e já comecei a usar. Em R, aliás, para atribuir valores para uma variável, eu posso fazer, por exemplo, de duas formas. Eu posso fazer, como eu fiz agora, x igual a 7,
Então, o igual é a forma de eu atribuir um valor para a variável. Então, atribuir o valor 7 para a variável x, como eu fiz aqui. E agora vocês podem ver ali, ó, o número 7 na variável x. Inclusive, ó, outro comando aqui, ó, posso fazer, ó, aqui, print x. Outra coisa, aqui na própria console e no editor, conforme a gente já está digitando, ó, o R já vai ajudando a gente. Então, vocês estão vendo aí, ó, ele já começa a ajudar a gente. Então, ó, já deu aqui, ó, print, e eu quero que imprima o valor x. Faço print x, ele já me coloca aí o valor do x, tá ok? Mostrou o valor 7. Muito bom. Outro jeito de atribuir é fazer o seguinte, ó. Por exemplo, eu posso fazer x, e esse é muito comum aqui, ó. Vou dar até um espaço aqui. Põe o sinal de menor, o tracinho aqui, e agora eu vou colocar o valor 8, tá? Então, menor e o tracinho. Se eu fizer agora, ó, se eu, aqui com a flechinha, com as flechinhas eu posso subir e descer, e eu já posso, aqui na console, ele já vai mostrando os últimos comandos que eu dei. Então, eu não preciso digitar tudo de novo. Aqui eu já sei, eu já dei um print x ali, ó. Eu vou aqui com as flechinhas mudando, eu já estou vendo. Sabe que as flechinhas têm um teclado de subir e descer? Então, já vou mexendo ali, ó, já tem um print x, e aí dou um enter. Agora, vocês estão vendo que o valor, que na variável x tem o valor 8. Vocês estão vendo aqui do lado, aqui também, ó, o x agora está com valor igual a 8. Então, para fazer atribuição de valores para as variáveis, eu posso usar o igual ou o menor e o tracinho. Aliás, se vocês começarem a olhar em sites de programação com R, se usa muito o menor e o tracinho. Mas o igual também é usado. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar o igual, até porque esse igual vamos dizer, a forma de atribuir valores para as variáveis adotado pela grande maioria das linguagens de programação por aí. Tá ok? Muito bom. Então tá aí a console. A console a gente usa muito, testar comandos, para ver dados. Eu posso fazer, por exemplo, tem alguma coisa que a gente usa muito, é o summary. Então, o summary, e aí eu vou colocar aqui o df, que é o objeto lá, o data frame, e dou um enter aqui, ó. Ele já me dá, ó, vou subir um pouco só para a gente ver aqui. Isso é o legal de ficar mexendo aqui com a janela, subir, descer e tal. Então, por exemplo, no summary, ele já me dá toda vamos dizer, um resumo estatístico das variáveis. Então, já mostra cada uma das variáveis, descreve qual é o tipo dessa variável, qual é a classe dela. Então, a ticker é caractere, dá, por exemplo, das variáveis numéricas, coluna, pivelli, assim por diante, ele já me dá o valor mínimo, a média, assim por diante. Lembre-se, o R foi criado para trabalhar com dados, então isso tudo é muito natural para ele, tá certo? Então, isso é o que ele sabe fazer muito bem. Muito bom, aqui no canto superior direito, eu estava falando aqui, eu tenho o environment, então eu tenho aqui as variáveis. Vocês vão ver normalmente aqui essas vassourinhas. A vassourinha aqui é para limpar esse workspace ou esse espaço aqui que a gente está falando, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho as variáveis, a df é um data frame. Quando eu clico nela, repare aqui que na console ele deu um comando view, tá ok? E aí me mostra aqui meus dados. Então, ó, já estou vendo aqui todos os dados e tudo mais. Posso brincar depois de fazer filtros com ele, assim por diante. Tem a variável W aqui, que eu já usei outra. Essa não deu, essa variável pelo jeito está... Ele tem o dado antigo dela aqui, ele não está conseguindo ver. Essa variável x aqui, eu nem lembro de onde estava essa variável w e x, foi alguma coisa. Aqui o history, ou seja, as últimas coisas que eu fiz. Então vocês estão vendo até aqui em cima, ó, andei brincando com o Python aqui dentro, tá? E os últimos comandos que foram executados. Então, eu não lembro o que eu tinha feito, eu tenho aqui e tal. Você pode mandar copiar isso daqui, ó, esses comandos que você digitou historicamente
por exemplo, para o campo, para o seu script, para o seu programa. Então aqui, ó, cliquei aqui, voltei aqui para o lado esquerdo superior, é onde eu tenho aqui o meu script. O que é o meu script? É o meu programa, vai ser o meu aplicativo, tá? A R normalmente, tanto e o Python, você tem códigos que são relativamente pequenos. Então, vocês têm, tanto que a gente chama esses códigos pequenos de scripts. Então, por isso que a gente faz muita referência a isso. Ó, e vocês vão ver esse termo script para um lado e para o outro. Então, aqui eu já tenho aqui esse untitled, quer dizer, que está sem título. Eu não salvei ainda, tá? Então, eu vou, por exemplo, aqui, ó, do history, eu quero copiar esse print x, ou eu vou marcar esses três. Como que eu marco aqui, ó? Eu cliquei aqui no x igual a 6, aperto a tecla shift, aí depois eu clico no print x, e aí tem a opção, ó, colocar esses valores aqui do lado no meu untitled, aqui no meu script, no source. Pronto. Quando eu cliquei aqui, ó, já veio aqui para o meu source. Agora o untitled está em vermelhinho, tem um asterisco, quer dizer, eu não salvei ainda. Tem que clicar aqui no disquetinho para salvar, tá certo? Nunca esqueçam de salvar um programa de vocês, tá? E aí eu já posso executar todo o source. Então, clico aqui, ó, ele vai executar tudo, pronto, ele já fez tudo isso daqui. Ou eu posso clicar em algum lugar. Então, clico aqui na linha 3, tá vendo aqui, ó, x igual a 7. Ou melhor, vou clicar aqui, ó, no y, na linha 2, y igual a x mais 4. E posso clicar para linha, ou uma seleção. Então, clico aqui, ó, run. Aí, eu já rodei a y igual a x mais 4. Se eu voltar aqui para o environment, para o ambiente, ele está mostrando, ó, y igual a 11. Que é o x que estava com 7 mais 4. Então, ele começa a rodar da área ou que eu marquei, onde o cursor está. Então, posso falar o seguinte, ó, marco só um pedaço aqui e mando rodar. Então, vocês estão vendo na console que ele rodou, isso pedaço aqui. Ou no canto onde vocês quiserem, tá rodando. Vou fechar essas janelinhas aqui. Aí, mando salvar. Aqui, ó, eu tenho connections. Isso, connections é se eu tenho algum outro banco de dados, quero conectar com um banco de dados externos, por exemplo, que não está aqui no meu computador, ou mesmo aqui, às vezes, um computador com outro software. E aqui ele tem um tutorial aí que vocês podem baixar. Aliás, aqui no próprio Help, você tem aqui, ó, a ajuda aí para documentos, para se informar, para aprender a usar o RStudio e tal. E tem as tais das cheat sheets. O que são cheat sheets? É o seguinte, muitas vezes você fala, puxa, o manual da programação é enorme e tal, muita coisa para aprender e tal. As cheat sheets é uma coisa seguinte, normalmente é 1, 2 páginas, tá? Onde você tem um resumo dos comandos ou das funções para usar. Então você ganha um tempo enorme. Principalmente se você já tem algum conhecimento, porque você fala assim, puxa, como é que faz para fazer rodar aquela função? Ou como que é que se usa um determinado comando ali de programação? Então essas cheat sheets já ajudam, então já tem várias aqui, ó, para usar o RStudio, para usar pacotes gráficos e assim por diante. Aqui no Tools, o Install Packages, então eu digito aqui, eu começo a digitar algum nome, por exemplo, já digitei uma letra aqui, ó, já vem um monte de pacotes aqui. Claro que você não vai ficar pegando isso aqui de maneira aleatória, você já tem pesquisa antes em algum lugar, via R, Google e tal, e aí você já sabe. Então, por exemplo, Derive Markets aqui, é um pacote que eu já instalei aqui, mas é aqui, por exemplo, Derive, tá aqui. Então, para usar funções, para calcular prêmios de opção, Black-Scholes e assim por diante. Então, você já pegou um nome ali, aí é só digitar aqui, escolher e clicar em Install, e ele vai instalar o pacotinho, aí você já pode usar as funções.
E conforme você vai usando a função, ou vai digitando, ele já vai começando e já vai te ajudando no uso dessa função, tá ok? Aqui outras coisas, debug a gente usa para checar erros, então muitas vezes a gente não entende por que o programa não está funcionando, o debug vai ajudar a isso. Isso a gente discute mais adiante, o debug é bem legal. O build é para, vamos dizer, montar uma configuração que a gente quer exportar para algum lugar, alguma coisa. Isso aí é um pouco mais profissional. Vamos lá, aqui são dados sobre a sessão, então, por exemplo, definir aqui o diretório de trabalho, isso é importante. Então, onde você quer que grave os seus arquivos, tá certo? Ou se você quer carregar algum workspace, o que acontece? Tudo que a gente está fazendo aqui é um workspace, tá? Então, por exemplo, tem as variáveis ali que já tem o history, o console, os plots e assim por diante. Tudo isso é um workspace. Eu posso pegar aqui, nesse session, e salvar esse workspace. Então, da próxima vez que você quiser, por exemplo, você não precisa falar, puxa, tem alguns dados aqui, acolá e tal, onde é que estão esses dados, qual que foi que mesmo usei, você já pode salvar isso daqui e a próxima vez que você usar, você carrega isso. Ou você pode passar para alguém ou pedir para alguém mandar, e aí fica mais fácil vocês trabalharem, tá joia? Aqui para os gráficos não tem nenhum, aqui o view, então posso fazer um zoom aqui, ó. Então, aumentar aqui o tamanho das letras. Então, clicar de novo. Ctrl mais ou Ctrl menos. Aqui, ó, Ctrl mais. Então, aí fica mais fácil para vocês lerem aí o que a gente está fazendo. Tá? Aí pode dar foco, show history e tal. Isso aqui às vezes você pega e esconde uma janela. Então, por exemplo... cadê a da console? Aqui, Move Focus to Console, Ctrl 2. Então, clico aqui, já vem para cá. Posso esconder alguma coisa aqui e depois vem aqui no View. Ficou desesperado, não acha? Vem aqui no View e ele vai mostrar qual o painel aqui, os panes que estão aí disponíveis. Você pode colocar outros. E aqui outros formatos aqui outros comandos, aliás, para ir direto, por exemplo, para ajuda, para rodar uma região e tal. Para editar aqueles comandos básicos de editar, Ctrl Z é sempre o mais importante, que é o undo. Então, digitei alguma coisa abaixo, dá um Ctrl Z. Alguns comandos são bons decorar, senão você vem aqui e clica e faz um undo, para o Ctrl F para localizar. E aqui o arquivo. Então, eu quero abrir um novo arquivo, criar um novo arquivo, tá certo? Então, para criar um novo arquivo, criar um novo projeto. Um projeto é um conjunto de arquivos, então eu posso fazer vários scripts e aí crio um projeto e referencio cada um dos arquivos desse script, e aí relaciono bancos de dados e assim por diante. Onde eu salvo, como salvo, imprimir, aí vai. Também para criar, para salvar tem o nosso bom e velho disquetinho, então vou clicar aqui. E para criar eu tenho esse bem aqui no cantinho. Você tem aqui, ó, essa cruz verde aqui, ó, New File. Então eu posso criar aqui um R-Script, então eu clico aqui, ó, criou um novo, vocês estão vendo um novo on title também, que depois tem que salvar com o nome. Posso clicar aqui de novo, então tem outras alternativas, outras linguagens que a gente pode ver. Então, por exemplo, até um script Python. Quando a gente vai depois mostrar como rodar um script com Python e tal. O que vai acontecer com Python é que na hora que você vai rodar, ele vai falar assim, olha, precisa instalar o Anaconda. Então não se assuste, uma cobra, tal coisa, não. O Anaconda é um outro pacote necessário para rodar o Python, tá ok? Então faz parte do ambiente, demora um pouquinho mais que ele vai ter que instalar, mas está aí.
o Shine para fazer aplicações ligadas pela internet, então você deixa localizado lá na internet e pode colocar isso dentro do seu site, tá ok? No blog do Incrédulo Financeiro, tem lá uma seção de apps. Aquela seção foi desenvolvida em R usando o Shine, tá ok? Então eu desenvolvi tudo aqui no computador, aí via Shine transferiu lá para um servidor do RStudio e fica lá rodando. Então você, quando entra lá no site, está rodando uma aplicação que está dentro lá do servidor do RStudio, mas eu desenvolvi aqui e transportou para lá. Tá ok? É algo bem tranquilo. E de maneira geral, acho que a gente já passou aqui pelas várias áreas. Então, lembrando, aqui está o nosso código fonte ou source, tá ok? Por isso source, o código que a gente escreve, o programa que a gente escreve, a gente chama de código fonte ou source, tá ok? Por isso o nome, tem isso em mente. Pegar esse jargão no começo é um pouco mais complicado. Tá aqui, aqui ó, já tem um programinha simples. A console que a gente usa o tempo todo para escrever comandos, testar comandos, falar até com o próprio RStudio. Aqui a gente vê os resultados dos gráficos, os pacotes, como a gente tem. Os dados, a gente usa muito essa parte dos dados aqui, porque é aquela coisa, eu quero entender melhor essas variáveis que eu estou olhando, as características delas, tal. Muito bom, pessoal. Esse ambiente tem que ir fuçando, tem muita coisa, então fiquem tranquilos. Sendo extremamente sincero, tem áreas ali do RStudio que até hoje eu nunca entrei. Normal, a gente vai ficando, vamos dizer, mais afeiçoado a uma ou outra, pela facilidade ou pelo trabalho que a gente faz, que a gente tem mais afinidade com algumas áreas, outras a gente não vai ter muita coisa que fazer, então acaba não usando e não tem problema nenhum, tá? A única coisa é que, às vezes, antes de você quebrar a cabeça criando alguma coisa do zero, procura, entra lá no Google, vê a documentação, porque talvez já esteja pronto, só que você nunca usou. E, de novo, no R tem muita coisa pronta, muitos pacotes de funções prontos por aí. Então, ao invés de você gastar horas, dias desenvolvendo, quebrando a cabeça com isso e tal, às vezes você quer fazer isso por diversão, tudo bem. Mas, se não, já tem muita coisa pronta. Então, pega, olha lá o que já tem pronto, pesquisa, e às vezes tem 3, 4 pacotes ou mais que fazem coisas similares. Então, veja até o que as pessoas fazem, procura os tais dos reviews, as opiniões das pessoas sobre determinados pacotes, para ver qual que você vai usar. E às vezes experimenta. Muito de programação é isso, experimentar uma coisa ou outra para ver qual que você gosta mais, gosta do resultado da apresentação dos dados, da maneira que usa. Poxa, o cara tem que desenvolver uma função que tem muitos parâmetros, não quero uma coisa um pouco mais simples. Ou alguns gostam de, não, eu gosto de tudo. É aquela coisa, tem gente que gosta de hambúrguer, que é pão com hambúrguer, e tem gente que gosta de hambúrguer com pão australiano, mostarda francesa, gergelim brasileiro, e aí vai. Então, tem gosto para todos os gostos aí. O negócio é não ter medo e fuçando e praticando. E vocês viram no RStudio, ele já tem um console assim, pode errar, e a gente erra o tempo todo. Logo no primeiro exemplo, eu já coloquei o view com letra minúscula, já deu erro. Beleza, não tenha medo, tem ali, e ele já tem na própria programação, e a gente vai ver nos exemplos nos próximos vídeos, que ele já ajuda muito na hora de digitar. Por isso o IDE, ou seja, esse ambiente de desenvolvimento é muito importante. Outras linguagens também oferecem, ou outros ambientes de desenvolvimento também oferecem coisas similares. Quem não gostou do RStudio, procura outras alternativas que tem por aí. Eu, pessoalmente, gosto muito do RStudio, que já é focado no R e é muito fácil de usar e trabalhar, tá bom? Veja depois os próximos vídeos que a gente vai começar a desenvolver mais sobre a programação R. Até mais!